Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje estamos aqui em Serafina Correia recebendo um corretor de imóveis, um empresário aqui de Serafina Correia, que é o seu Antônio Felipim. Nós vamos conversar com o Felipim em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou. E nós, aqui da Uraunica Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar com o Felipim. Felipim, primeiramente gostaria de lhe agradecer por disponibilizar um pouco do teu tempo, estar aqui conosco para conversar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Vamos conversar um pouquinho. Boa tarde, Felipim. Boa tarde, Thales. Muito obrigado pelo convite. Vou contar então um pouco da minha história, da minha trajetória, né? Tu tem uma história bem... Tu também é do interior, né? Isso. De onde que tu é então, natural? Vou me apresentar. Primeiro eu quero me apresentar. O meu nome é Antônio Felipim. É Felipim, não é Filipim, é Felipim, né? Isso, tem muita gente que... Inclusive eu ia te chamar Filipim, é Felipim. Na realidade, os irmãos do meu pai são Felipim. Mas o meu pai foi cadastrado como Felipim. Antigamente tinha bastante essas confusões e cartório. Mas então, eu nasci na Capela Santo Antônio Lajeado, que fica a 6 quilômetros daqui. E sou filho de agricultor. E a minha história, eu fui criado praticamente pela minha mãe e pelas minhas irmãs, porque o meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos de idade. Novo. Mas a minha mãe sempre procurou me ensinar
a ter respeito com a vizinhança, ter respeito com a sociedade e trabalhar. Nunca mexer daquilo que não é nosso, né? Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta. Então, eu vivi até os meus 17 anos trabalhando na agricultura. E as minhas irmãs e o meu irmão acabaram casando e saindo de casa, e daí ficamos eu e a minha mãe morando na roça. E na época do boi, do arado, você trabalhava, não tinha luz, Thales. Tomar banho não era tomar banho que nem agora que tem chuveiro. Não tinha luz, era diferente. Daí eu conversei com a minha mãe e nós decidimos em vender a terra lá. A gente vendeu a propriedade e nós compramos aqui em Serafina. Compramos aqui em Serafina um terreno, construímos uma casa e daí eu vim morar para Serafina, Coreia. E aí começou, tu veio para cá, veio do interior, veio para cá morar e automaticamente buscar uma oportunidade, buscar um trabalho, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu cheguei no frigorífico, aqui de Serafina, Coreia, eu fui contratado para trabalhar no frigorífico. E eu tinha estudado só até a 5ª série. E daí nós procuramos o diretor do Colégio Carneiro de Campos e a gente formou uma equipe e nós conseguimos... para estudar num turno reverso. Exatamente. Então a gente trabalhava de dia e estudava de noite. Daí eu fiz o ensino médio no Colégio Carneiro de Campos. E aí tu fez aí no Carneiro de Campos o ensino médio e automaticamente foi buscando conhecimento. Exatamente, exatamente. Então o que acabou acontecendo? A gente trabalhava de dia no frigorífico e de noite ia para aula. E eu trabalhei durante 8 anos e meio dentro do frigorífico e valeu bastante a experiência, porque a gente, como veio do interior, nem falar direito português a gente sabia. Parlava solo que italiano? Parlai quase tudo só em italiano. Se parlai tanto em italiano. Mas, enfim, fui muito bem recebido em Serafina, Coreia, e os colegas de trabalho incentivado. E também aquela vez quando você chegava do interior, era bem tímido também? Era tudo diferente, né? Serafina era diferente. Para te ter uma ideia, quem tinha carro eram apenas 4 pessoas dentro do frigorífico, que eram os diretores. Não tinha carros, ninguém tinha carro, era tudo diferente. E para vir lá de Santo Antônio Lajeado até eu vinha aqui? A cavalo. A cavalo? A cavalo. Tinha um cavalo lá, eu vinha a cavalo. Mas eu cheguei aqui, então a minha irmã já era professora e ela me incentivou a voltar a estudar. E quando eu cheguei em Serafina, eu fui muito bem atendido no departamento pessoal. E eu tracei um objetivo que eu também queria trabalhar no departamento pessoal. E por isso que eu me motivei a estudar, porque eu tinha um objetivo, que era trabalhar no departamento pessoal. E eu fiquei trabalhando durante 8 anos e meio dentro do frigorífico, que na época era Frigorífico Ideal, Sulina Alimentos. E daí eu percebi que ali dificilmente eu ia ter, porque já tinha as pessoas no departamento pessoal. Então eu fui buscar outra empresa que pudesse me abrir as portas de dar um crescimento. E eu procurei a Paquetá Calçados. E tamanha foi a minha audácia de eu sair do frigorífico, que eu ganhava 2,5 salários para ir para Paquetá para ganhar 1 salário mínimo. Mas eu tinha um objetivo. Eu fui trabalhar na linha de produção da Paquetá. Mas eu tinha estudado, tinha me preparado. E 11 meses depois, a menina que trabalhava no departamento pessoal acabou saindo. E daí me deram a oportunidade. Eles me falaram, se você consegue dar conta aqui, você fica, senão você volta para a produção. Mas como a minha irmã era professora e ela tinha uma máquina de escrever, e na época, estamos falando lá do ano 88, a máquina de escrever, quem sabia datilografia era o bambambam, né? E eu sabia datilografia, e eu fui para o departamento pessoal e não só sabia digitar, como eu organizei, dei uma organizada no setor. Foi um trabalho e acabei ficando 7 anos e meio
no departamento pessoal da Paquetá. Aí o meu salário mudou completamente. Aumentou um pouquinho. Aumentou, e daí a matriz era Sapiranga. Aí eu tive a oportunidade de fazer vários cursos, eles me levaram para treinamento, e eu mudei bastante, me abriu um novo horizonte, uma nova janela, uma nova visão de mercado. E foi uma experiência incrível. Nós chegamos a ter, na época, aqui em Serafina, 270 funcionários. 270 tinha Paquetá aqui? A Paquetá. Tinha aqui, não tinha Guaporé também, Paquetá? Tinha não. Guaporé. Guaporé também, né? Guaporé, São Jorge, Encantado, Lajeado, Teutônia. Eles tinham 14, 15 empresas na região aqui. Paquetá, eu não lembrava de Guaporé, era Paquetá também, isso. Eu já tinha ouvido falar, escutado. Então, quando eu trabalhei na Paquetá, foi um período diferente, onde daí eu conheci a minha esposa, eu acabei casando, na época que eu trabalhava na Paquetá. E hoje eu quero dizer que nós temos 2 filhos, então o Rogers e o Tiago. O Rogers que trabalha comigo e o Tiago que mora em Londrina, no Paraná, já fazem 8 anos. Ele trabalha e estuda lá, ele é independente, ele se vira já. E eu trabalhei então durante esses 7 anos e meio dentro da Paquetá, e eu percebi que a Paquetá começou a buscar um novo mercado. E eu percebi que eles iam fechar, eles iam vender as lojas deles, e de fato foi o que aconteceu. Mas antes que acontecesse isso, daí eu fui buscar algo. Eu disse, eu vou abrir uma empresa para mim. Eu tracei um outro objetivo daí, de abrir uma empresa. Aí eu busquei no mercado o que poderia ser. E a minha irmã se inscreveu para fazer autoescola e não tinha vaga. Daí a minha cunhada também se inscreveu para fazer autoescola e não tinha vaga. Aí eu percebi, eu disse, olha, eu acho que é por aqui, eu vou abrir uma autoescola. E na época, quem decidia era através da delegacia de polícia, porque quem fazia os testes de autoescola era o inspetor de polícia. Aí eu falei com o delegado e ele me deu uma lista do que eu precisava para poder montar uma empresa, né? Tinha que abrir um CNPJ, tinha que ter um carro emblemado, enfim, montar toda a estrutura. E fazer aula e me preparar, e foi o que eu fiz. E daí eu acabei tirando as contas da Paquetá e abri uma autoescola. E eu trabalhei durante 3 anos sendo instrutor de autoescola aqui em Serafina, Coreia. Muitas pessoas fizeram carteira. De repente, quem está me ouvindo se lembra do Felipinho, do Chevetinho Preto, que dava aula de autoescola. Autoescola Felipinho Limitada. Então, eu tenho até hoje lá em casa, tenho um quadro lá que eu fiz uma foto com o Chevette. Na época o Chevette era... O Chevette era o carro. Era o bam. Imagina que era em 95 e eu comprei um Chevette DL 91. Era praticamente novo, zero bala. E entrava água no Chevette ou não? Esse aí? Trabalhava com o Chevette. Mas ele entrava água quando chovia ou não? Só para saber se era Chevette mesmo. Se não entrar água, não é Chevette, né? Talvez não seja. Difícil, né? Mas eu sempre procurei, sabe, uma coisa interessante que eu sempre coloquei muito amor naquilo que eu faço, em tudo que eu sempre fiz na vida. Então eu sempre tinha o meu Chevetinho sempre limpo, sabe? Tu sabe que a gente dava 45, 50 minutos de aula. E no intervalo, eu pegava e já tinha uma equipe lá que lavava meu carro. Era questão de 15, 20 minutos, lavava meu carro, deixava limpo. Porque as ruas de Serafina tinha muitos bairros que era estrada de chão ainda. Estrada de chão. E eu sempre ia buscar o aluno em casa e deixava o aluno em casa. Eu fiz um diferencial. E eu tive muito sucesso desde o começo. No que eu abri, eu já saí com muita procura, porque eu sempre tive muita paciência de ensinar. E naquela época vocês ensinavam a dirigir, também tinha os pedais dos 2 lados? Sim, tinha, obrigatório. É obrigatório naquela época também. Sim. Aí tu tem que ensinar... E ensinar, como é que é ensinar uma pessoa a dirigir? Pega lá uma pessoa que nunca dirigiu na vida. Eu tive alunos, para te ter uma ideia, que tinham 60 anos, nunca tinham dirigido um carro.
levaram 5 ou 6 aulas para aprender que tinha que pisar na embreagem para fazer a marcha. Então imagina a paciência. Mas e daí é gratificante quando eu via que a pessoa depois ela ia lá, parava no morro, arrancava, fazia o teste de baliza e conseguia pegar a carteira. Naquela época fazia todo esse procedimento, teste de baliza também, ou ou era que nem tipo, o inspetor dava uma volta? Não é que nem hoje. Vinha o pessoal do Detran, acho que não. Na verdade era o próprio pessoal daqui. O pessoal daqui mesmo. O inspetor de polícia aqui, ou o escrivão, era eles que... E daí eles iam, né, sabia volta, dirigir, beleza. Parava no morro, fazia arrancar, estacionar, fazer a baliza, fazer o teste. Passou no teste, era aprovado e vinha a carteira. Exatamente. Aí eu parei com a autoescola, trabalhei durante 3 anos e meio e eu fui trabalhar como vendedor de carros para Guaracar, de Passo Fundo. Só que daí quem tinha aberto o escritório aqui em Serafina foi o Loris Bonamigo, a Bonamigo. E daí eu trabalhei com eles durante 2 anos e meio, vendendo carros. E nessa trajetória de vender carros, foi um período assim, talvez, bem... Como é que eu vou te dizer? Muito estranho, porque eu quis ser vendedor e eu não estava preparado para ser vendedor. Porque no ramo de vendas a pessoa precisa ter um processo na venda. E eu não tinha, eu tinha mais experiência de departamento pessoal, de leis trabalhistas, mas nunca tinha trabalhado com vendas. E eu ensinava a dirigir e tal, mas não tinha assim um treinamento sobre vendas. O que é vendas? Como é que faz uma venda? Exatamente. Uma pré-venda, um pós-venda? Exatamente. Então, foi um período assim, eu trabalhei esses 2 anos e meio, mas eu posso dizer que não tive muito sucesso, porque eu não era um vendedor. Eu trabalhava, mas não era aquilo que eu queria. Mas daí, em 99, nós vendemos um Maré Turbo. Maré, quem que conhece o Maré? Em 99 foi lançamento, né? 2.2 turbo, era o bam. Até limpador dos faróis tinha. Tu injetava água, enfim, era algo... Era fora de série, né? Exatamente. Então, Maré Turbo. Então, eu fui para Passo Fundo, junto com o diretor da empresa, o Toli, o Nestor Valentim Santin, fazer entrega do Maré. E no caminho eu perguntei se ele me dava uma oportunidade para trabalhar na empresa dele. E foi engraçado porque 3 dias depois ele me chamou e ele me disse: Felipinho, tem uma oportunidade para ti ir para a estrada, ser vendedor, ou tu trabalhar interno no setor de compras, atender os fornecedores, tu vai comprar as peças. Daí eu preferi ficar interno porque eu não me sentia preparado para pegar a estrada. E eu, nesse meio tempo, daí eu voltei a estudar. Daí eu fiz técnico em informática, porque foi engraçado, porque quando eu saí da Paquetá era a máquina de escrever. E quando eu cheguei para a Toli, a máquina de escrever não tinha mais, era o computador. Embora eu tivesse feito já um cursinho e tal, mas eu precisava me profissionalizar. E daí eu fiz técnico em informática na UPF de Passo Fundo. E ainda depois, no sábado de tarde, nós fazíamos aula com o Pereto, o Tamar. Ah, com o Tamar Peretti. O Tamar grande Peretti. Tamar. O Tamar foi até professor de informática, né? Um grande abraço para o Tamar, que está sempre o Tamar nos acompanhando. Então, como trabalhar no Excel, como trabalhar, acessar a internet e tal, a gente aprendeu com o Tamar. A gente fez um curso e tal, mas depois eu quis fazer técnico em informática. Quando eu terminei técnico em informática, daí eu fui me formar e estudar, daí eu fiz logística, também pela UPF de Passo Fundo. Foi interessante porque daí a Toli, ela fez uma transação de sistema. Ela trabalhava com um sistema e ela passou a ter um outro sistema novo, onde permitia
ela poder abrir filiais. E daí ele precisava de alguém que entendesse bem de informática e que entendesse de logística para assumir o setor de logística da empresa, do setor interno. Porque você sabe que numa distribuidora de autopeças chega a mercadoria, você tem que conferir, abrir fora, fazer a conferência, dar entrada no sistema, guardar nas prateleiras. Depois, quando vem os pedidos, vem os vendedores, aí pega, separa, faz a conferência, emite a nota fiscal e depois faz a expedição. Então, ele precisava de uma pessoa que entendesse bem esse processo. E eu abracei esse setor dentro da empresa, e daí nós começamos em 2008, foi aberta a primeira filial em Joinville. Eu ajudei daí a abrir a filial em Joinville. Depois foi aberta outra em Maringá, no Paraná. Depois mais uma em Porto Alegre também. Foi aberta a terceira empresa, então tinha 4 empresas, a matriz e mais 3 filiais. 3 filiais. Então foi uma oportunidade assim muito grande de aprendizado de como abrir uma empresa, de como montar uma empresa, como organizar uma empresa. E eu sempre trabalhando com pessoas. E enquanto isso, o que existe de melhor no mercado em termos de venda eu fiz. Eu fui me preparando, porque daí surgiu dentro de mim um sonho de ser vendedor. Porque eu percebia que os vendedores da Tolly, eles acabavam tendo um resultado melhor. Financeiramente, né? Então eu procurei, eu disse, eu vou me preparar depois, se um dia eu sair da logística, de repente eu posso ser um vendedor de peças, ou enfim. Mas olha como que é interessante, né? O mundo sempre dá volta e quando a gente planta uma sementinha, um dia tu vai colher. E daí veio a minha aposentadoria. Como eu tinha juntado o tempo de agricultura, mais a insalubridade do frigorífico, eu me aposentei muito novo. Com 46 anos eu me aposentei, por tempo de serviço. Então, eu pensei, bom, agora então eu sou aposentado, eu vou parar um pouquinho com essa correria, porque eu tomava conta das 4 empresas. Daí era sempre na estrada, correndo, e tinha meses que eu ficava 30 dias sem vir para casa, longe da família. E daí eu pensei, eu vou abrir uma outra empresa para mim, vou procurar ficar mais por casa, ficar mais com a família, porque a minha mãe ainda morava comigo. E daí eu pensei no que eu iria, que empresas, de qual ramo, né? E eu fui convidado num casamento, num dos gerentes que foi contratado na filial de Maringá, ele me convidou de padrinho de casamento. E na janta eu sentei justamente na frente de um casal que ele era advogado e ela era advogada, e eles eram corretores de imóveis. E daí nós começamos a trocar uma ideia e tal, e isso foi no sábado de noite. No domingo de meio-dia eu acabei indo almoçar com eles e trocamos uma ideia sobre o ramo imobiliário. E me despertou esse interesse, e daí eu comecei a buscar como é que funcionava e tal. E daí lá em Joinville também eu conheci um outro corretor no ramo imobiliário, e daí eu peguei e fiz o curso, me preparei. Demorei 2 anos depois do primeiro insight, assim, de dizer, vou abrir uma imobiliária, vou ser corretor de imóveis. Exatamente. Daí eu me preparei, durante 2 anos eu estudei e continuei fazendo cursos sobre vendas. Até que um dia eu me senti que estava preparado, que eu tinha condições de abrir uma imobiliária. E daí eu cheguei para o Tolly e falei para ele que eu estaria me desligando da empresa e montando a imobiliária. Foi um desafio muito grande, mas eu tive boas parcerias, porque assim, Thales, eu costumo dizer que uma imobiliária, ela é parecida com o supermercado, ou ela é parecida com uma autopeça, porque na Tolly
eu me lembro que quando o vendedor fazia o pedido, tinha o produto na prateleira. E se você vai no supermercado e você olha, tem o produto na prateleira, aí você vai comprar. Você não enxerga? Então eu procurei, antes de abrir a imobiliária, antes de abrir o escritório, eu procurei fazer parcerias com pessoas que tinham produtos para vender. Um dos grandes parceiros nossos foi a Plena. A Plena, o Adilson, o Carlos ali, o Adriano Scalco, eles abriram as portas para nós. E eles estavam na época fazendo um empreendimento aqui em frente ao Hotel Via Gênova. Então, eles tinham começado a fazer o prédio para vender na planta. E eu me lembro que já no primeiro mês nós já saímos vendendo apartamentos e vendendo terrenos para eles. Enfim, depois eu fui buscando outros parceiros, outras construtoras e a gente foi fazendo parceria. E foi crescendo, foi se desenvolvendo. E graças a Deus, o que eu sempre procurei durante toda a minha vida, e eu sou assim, e quem me conhece sabe que eu procuro ser justo, ser correto. Então, despertar essa credibilidade perante a sociedade. Você precisa ser aquilo que você fala. Não dizer que você é uma pessoa e depois por trás fazer diferente, certo? Porque eu digo que a pessoa que ela mente, a pessoa que ela tenta enganar, ela engana hoje, amanhã ela não engana mais, certo? Então eu acredito que nós temos que ser bem transparente, tanto para um lado, tanto que nós criamos um slogan, eu e meu filho, quando a gente ia abrir a imobiliária, qual que iria ser o nosso slogan? E nós colocamos lá, intermediando bons negócios. O que é intermediar bons negócios? É fazer com que o cliente que deixa o seu imóvel para nós vendermos, ele faça um bom negócio. E o cliente que vai comprar o imóvel também faça um bom negócio. Então, o nosso papel de intermediação é um papel muito importante, porque ele é fazer com que os dois, que haja ganha-ganha, que não haja ganha-perde. Todo mundo ganha. Se todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, né? Exatamente. E até, vamos falar um pouquinho da tua imobiliária, porque tu trabalha na imobiliária, tu criou imobiliária, mas tem teu filho também, né? Sim, tem o meu filho. O meu filho, na época, ele trabalhava como chapeador, chapeação e pintura de carros. E daí eu fiz uma proposta para ele. Eu disse, olha, eu não posso abrir uma empresa sozinho, eu preciso ter alguém junto comigo. Se você aceitar, você para de trabalhar e você vem trabalhar comigo. Só eu lancei um desafio para ele também, porque ele tinha feito o ensino médio e tinha parado de estudar. Aí eu falei para ele, eu preciso que você faça uma faculdade e que depois você se torne também um corretor de imóveis. E foi exatamente o que aconteceu, porque no primeiro momento ele trabalhava como meu secretário, meu ajudante, mas ele não podia fazer venda, porque se você não é corretor, você não pode mostrar um imóvel, você não pode fazer venda, só um corretor pode fazer isso. São atribuições do corretor. Exatamente. Né? Então, antes de você abrir uma imobiliária, você precisa primeiro ser um corretor. Foi o que eu fiz. Primeiro me tornei um corretor, depois abri a imobiliária. E daí ele estudou, ele se formou em administração de empresas e depois ele fez o Cresci e também se formou. E o Rogers, daí nós abrimos, além da venda, daí nós começamos a trabalhar com aluguéis também. Vocês trabalham com compra, venda, aluguel também? Exatamente, exatamente. E avaliações de imóveis, então tem muita gente que vem fazer avaliações de imóveis. E, por exemplo, quando morreu o pai ou a mãe e precisa ser feito um inventário, e daí eles precisam de uma avaliação do imóvel. Ou às vezes o pai quer doar para o filho, então tem toda... A prefeitura, quando ela adquire um imóvel também, ela também precisa ter. Ou tem alguém que faz financiamento nos bancos,
E a gente faz para os bancos também. A avaliação se aquele imóvel está condizente ou não com o financiamento. Exatamente. Então, a gente fez um curso de avaliador, me tornei especialista nisso, de como fazer a avaliação do imóvel. Porque o imóvel, a gente não avalia um imóvel porque ele é bonito, porque ele é feio, porque ele é grande. Não, existem 3 padrões. Tem o padrão A, que é porcelanato, rebaixado com gesso, então todo desde as fechaduras das portas, então tem um padrão A, então ele tem um valor por metro quadrado. E tem um padrão normal, e eu tenho o PP, que seriam as casas populares. Daí o material usado para a construção um pouquinho mais... Isso. E depois, se você for avaliar um imóvel que ele já tem 20, 30 anos, que ele foi construído, também é chegar e ver se o material usado naquela época era um material padrão A da época. E daí você consegue fazer uma avaliação. Então, graças a Deus, estamos há 12 anos. 12 anos já. Intermediando bons negócios. Já perdeu as contas de quantos imóveis vendeu? A gente não perde as contas porque eu tenho tudo anotado. Eu sou um cara muito organizado. Desde o primeiro terreno que a gente vendeu, o primeiro apartamento, a casa, eu tenho tudo anotado. De quem era, para quem foi vendido, o valor que foi vendido, tenho tudo anotado. Tu tem tudo anotadinho? Sim, eu tenho tudo anotado. Porque eu digo que quando uma empresa ela não sabe para onde ela está indo, ela não tem controle, sabe? Se você me disser quanto foi o teu lucro o ano passado, eu tenho que saber. Quantos imóveis você vendeu dentro do mês, dentro do ano. Então, eu tenho tudo isso muito bem organizado. Bem organizado. A nossa empresa ela é muito bem organizada. Antes de abrir as portas, eu já comprei os balcões, comprei as pastas, e cada imóvel tem a sua pasta. Tudo organizado. Desde da venda, compra e venda, e do aluguel. Tudo muito bem organizado. Eu não gosto de ter as coisas em cima da mesa jogado, porque daqui a pouco, senão ninguém mais se entende. E aí tu tem organizadinho, mais fácil tudo de se entender depois. E essa organização, ela começa lá na época que eu trabalhei na Paquetá. Porque imagina que na época era ainda de bater ponto, o cartão de bater ponto. E daí o funcionário tinha que assinar o cartão. E depois nós guardava nas caixas por mês e por ano. Foi feita uma organização. Então, desde lá que eu venho aprendendo como é que se faz. Sabe, essa organização, as folhas de pagamento, as fichas de cadastro, as fichas de saúde que se fazia na época, tudo bem organizado, tudo separado, não tudo jogado. Senão ninguém mais se encontra, depois ninguém mais se acha. E aí pegou já o ritmo de organizar e seguiu o baile. Exatamente, exatamente. E olha, Thales, eu me identifiquei tão bem nesse ramo imobiliário, porque não é a venda em si, mas é ver a satisfação daquela pessoa que às vezes ela vai comprar um imóvel na vida toda, ela vai comprar uma casa, um apartamento, é tu chegar e entregar a chave daquela pessoa, ver o sorriso, ver aquela pessoa que ela realizou o sonho e tu foi aquela pessoa que ajudou no processo. Mostrou que tu pode fazer assim, pode fazer, sabe? Você pode usar o teu FGTS, aí você... Tem uns que daí davam o carro como entrada, e a gente foi, assim, tem diversas maneiras de fazer um fechamento de uma venda. De fazer um negócio. Na imobiliária de vocês trabalham também com financiamento? Como é que é o processo de vendas? Vocês têm interno, tem parceiros? Que hoje a maioria é financiamento via caixa, né? A maioria procura... 80%, né? Por aí, ou mais. Mas ainda tem pessoas que fazem com outros bancos, outros... Sicredi, Banrisul, Bradesco, Banco do Brasil. A pessoa ela trabalha há anos
com determinado banco, e daí você sabe que os bancos, quanto mais produtos você tem no banco, menos a tua taxa de juro. Então, a gente deixa sempre bem o cliente bem à vontade para escolher em qual banco ele prefere fazer o financiamento. Isso, ver as taxas, né? Qual que é as condições, Exatamente, né? Exatamente. E aí você vai me dizer assim, o ramo imobiliário, Felipinho, como é que está o ramo imobiliário? O ramo imobiliário, ele tem seus altos e baixos. Como todo ramo tem, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nós atravessamos períodos bons de venda, porque o juro estava baixo, as vendas estavam boas. Depois acabou o juro subindo. Aí teve, lá em 2016, os bancos não tinham dinheiro. Chegamos a passar 10 meses sem aprovar nenhum financiamento, porque o banco não tinha dinheiro. Mas mesmo assim a gente manteve as portas abertas, a gente conseguiu manter as portas abertas. Porque quando a gente administra uma empresa, a gente tem que saber que quando entra um valor, aquele valor ele não deve ir para o nosso bolso, ele tem que ir para uma conta da empresa. E se você administrar bem uma empresa, você vai, no período de crise, vai saber pegar o valor que está lá na reserva. Para manter a empresa, né? Não só hoje, mas pensando certo. Lá na frente, né? Exatamente. Então, eu fico triste quando eu vejo as pessoas que às vezes elas falam assim, mas a crise. Eu costumo comparar a crise como um chuveiro. O que o chuveiro faz? Ele divide a água. Você abre a torneira lá do chuveiro, a água ela não vem toda junto, ela vem dividida. E eu digo que a crise, ela divide os bons dos ruins. Ela divide os profissionais dos não profissionais, dos preparados e dos não preparados. Então, é um divisor de água. Eu uso essa metáfora porque se a gente falar lá com nossos avós, eles falam que tinha crise desde aquela época, mas a crise, às vezes, não é que é crise, é falta de planejamento. Eu tive muitos inquilinos, vários inquilinos, que foram meus inquilinos durante 4, 5 anos, e eu mostrei para eles que se eles começassem a guardar um valor, depois eles podiam comprar um imóvel. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a compra do imóvel não é por causa da crise ou não crise, é por causa de um planejamento. Se a pessoa vem e ela trabalha dentro de uma empresa, mas ela começa a se organizar e ela começa a guardar um valor, porque os bancos eles não financiam 100%. Geralmente eles financiam 80%, então 20% você precisa ter recursos próprios. Para dar entrada e aí parcelar o restante aí conforme as suas condições com o banco. Exatamente. Então, é ajudar essa pessoa a se organizar financeiramente. Eu uso uma metáfora bem simples que todo mundo vai entender. Se você ganha R$1.000 e você gastar 1.100, durante 12 meses você vai ter R$1.200 negativo. Você vai estar devendo para alguém 1.200. Mas se você ganha R$1.000 e você consegue guardar R$100 todo mês, no final de um ano você tem 1.200 positivo. A diferença ela não está em 1.200, ela está em 2.400. Porque você não está devendo 1.200, e sim você tem no teu bolso 1.200. Essa é a matemática. A matemática são números exatos. Então, se a pessoa guarda 100, R$200, R$500, ela vai guardando, quando ela vê, ela tem 20, 30, 40, 50 mil guardado. Já é uma boa entrada. É uma boa entrada, e daí depois o resto ela financia. Financia e fica mais fácil para pagar também. Exatamente. Felipe, vamos falar onde está localizado o imobiliário de vocês. Vocês também trabalham com compra, venda, aluguel, não só de imóveis aqui em Serafina também, né? Sim, daí o meu filho acabou morando um ano em Itapema, Santa Catarina. Ele se especializou, procurou conhecer o mercado lá
E a gente fez parceria daí com as construtoras de lá, boas construtoras de confiança, e a gente vende imóveis no litoral de Itapema, ali, meia praia, em isso, Santa ali, Catarina. é aquela região. E enquanto o meu filho ficou fora, nós contratamos o Tiago Chiarello, que também se tornou corretor de imóveis. Ele já está há 3 anos junto conosco. E ele faz parte, eu considero ele que nem se ele fosse meu filho, porque, acima de tudo, eu preciso ter alguém do meu lado que eu confie. É confiança. A gente mexe com dinheiro, a gente mexe com negócio, a gente mexe com sentimentos. Então, ele precisa ter o mesmo pensamento, a mesma visão que nós temos, eu e o meu filho. E, graças a Deus, ele se encaixou bem, ele está fazendo um bom trabalho, ele tem ajudado muito. Grande Tiago. Ele é muito simpático, uma pessoa simples e ele é sempre com disposição. Não é aquele cara que não, vamos dizer, não tem vontade de trabalhar. Não, ele, vamos fazer tal coisa, tem que hoje de noite, tem que ficar até mais tarde, ele fica, tem que trabalhar no sábado de tarde, não tem problema, sabe, é aquela parceria. Então o Tiago, ele ficou junto conosco ali nesse período, eu e ele, enquanto que o Rogers ficou fora. E agora ele continua conosco e esperamos que a gente continue por muitos anos. Muitos anos. E nós estamos, então, na rua ali, na Avenida 25 de Julho, a Rua dos Castelinhos. Isso, a Via Gênova? Isso, exatamente. Então, na primeira ali tem a venda de consórcio, depois tem a nossa sala ali, depois tem a escola CCA, tem a Lan House, vem vindo ali, tem a Belmondo. Então, é ali, bem no centro de Serafina Correia. E nós temos as nossas redes sociais também, então, que quem quiser enviar um e-mail para nós é contato@felipinimoveis.com.br. Temos o nosso site também, que é www.felipinimoveis.com.br. E tem o meu WhatsApp, que é 99124-8592. Quem quiser comprar, vender, alugar, pode procurar ou procurar o Thiago, também procurar o Rogers, né? Exatamente. E vão fazer bom negócio. Entra no nosso site ali, no nosso Instagram, no nosso Facebook. E uma coisa, Thales, que eu sempre fiz, desde quando a gente abriu a imobiliária, nós sempre temos o nosso cafezinho. Cafezinho de manhã e de tarde tem o nosso cafezinho lá. Então, eu digo que a pessoa não precisa ir lá só quando ela precisa fazer um negócio. Vai lá conhecer, trocar uma ideia, buscar uma informação, entender como é que eu posso fazer, sem problema nenhum. Eu não sou movido a dinheiro, sou movido a atendimento, atender as pessoas. E eu te digo, tem muito pessoal do interior que às vezes eles vêm lá só para tomar um cafezinho. Às vezes o cara me leva umas bergamotas, me leva uns pinhão, eles vêm lá conversar comigo. Felipinho, te escutei na rádio outro dia e vim aqui trocar uma ideia contigo. E a mensagem que eu quero deixar é, Thales, que eu aprendi na escola da vida, que nós temos por obrigação deixar as pessoas que vão conversar conosco, que vão ter um contato conosco, melhores do que quando elas chegaram. Vou citar um exemplo. Você vai lá na Felipinho, trocar uma ideia com o Felipinho. Você chega lá, eu tenho a obrigação de te deixar melhor. Melhor em que sentido? Mais motivado, mais confiante. Essa energia positiva, eu tenho dentro de mim essa essência de passar essa energia positiva, fazer as pessoas acreditarem que vale a pena. Se a gente for para o bar da esquina, a gente vai ver pessoas reclamando da vida, reclamando do governo, daqui a pouco até reclamando da mulher, reclamando dos filhos, reclamando de... E esse não é o caminho. O melhor caminho é buscar uma igreja, é buscar um lugar aonde te leve fé, te leve esperança, te aproxime de algo que te faça bem. Nós criamos agora, nos 12 anos, uma camiseta nova onde a gente colocou
Apenas comece. Apenas comece a caminhar. Apenas comece a ler um livro. Apenas comece a se alimentar de uma forma mais correta, para ter mais saúde. Apenas comece a elogiar o colega de trabalho, elogiar quem está perto de você. Comece a falar bem das pessoas. Leia a Bíblia, leia um livro. Faça algo que te traga resultado positivo. Não negativo. E não negativo. Esse é o Felipinho. Para quem não me conhecia, acredito que agora... Um pouquinho da história. Um pouquinho da história, bem simples. Sou uma pessoa simples. Agradeço a Deus por ter 62 anos e ter essa saúde, essa energia de estar trabalhando, procurando levar para a sociedade esperança, fé, amor, de continuar. Até que Deus me dá saúde, eu quero estar ajudando meu filho, ajudando o Tiago, para nós estar intermediando bons negócios. Com certeza. Felipinho, falou em filho, falou no Roger, também no Tiago. O que representa a família para ti? A família, ela é a base. Se você não tem família, existem muitos casais que se separam, que não dão certo, mas daí os motivos, cada um deve saber o porquê, né? Mas eu sou casado há 36 anos e, graças a Deus, sempre respeitei a minha esposa, a gente tem um respeito e a gente não vai dormir sem fazer uma oração. A gente ora todas as noites. Então eu digo que a família é a base, é a nossa base. Se você tem uma família, você tem segurança, você tem... Imagina você chegar em casa e não ter um lar. Deve ser muito triste. Nunca passei por isso. Eu cuidei da minha mãe. A minha mãe morou comigo até os 88 anos. Agora nós estamos cuidando da minha sogra, que ela tem Alzheimer. E a gente ajuda a cuidar da minha sogra. Quem deu a última colherada de comida na boca do meu sogro fui eu, lá em Passo Fundo, na UPF. Então, eu digo que a valorização da família é muito importante. Valorizar. A própria palavra de Deus diz que honre pai e mãe e terás vida longa. Então, a família para mim é a base. É a base de tudo. A base de tudo. Felipinho, gostaria de te agradecer por estar aqui compartilhando um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória. Também gostaria de te deixar um espaço, caso a gente não falou algo que é pertinente ser falado, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Thales. Eu que agradeço a oportunidade. E para quem vai estar ouvindo essa nossa conversa, esse nosso diálogo, acredito que possa ter trazido para você um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé, um pouco mais de ânimo. Eu costumo dizer que um piloto de avião, quando ele vai querer tirar o avião do chão, ele não pode puxar meia alavanca, ele tem que puxar toda ela, que daí o avião vai decolar. Então, quando você levanta de manhã, faça uma oração, agradeça a Deus por ter acordado e puxe a alavanca. Vá com motivação, vá com entusiasmo, vá com amor, vá com alegria. E você vai ver que a vida se torna leve, a vida se torna agradável. E quem convive com você vai se sentir bem ao seu lado. Um abraço a todos, obrigado, Thales, pela oportunidade. E que Deus abençoe esse lugar e abençoe a cada pessoa que está nos ouvindo. Eu que te agradeço, Felipinho. Também agradeço você pela audiência. A gente vai encerrando o Sala 203 por aqui. Voltamos amanhã aqui no Gauchinho.com. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Única Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento.
Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.